Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo essa aula. Espero que tenham tido uma ótima Páscoa, bem tranquila, apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando. É uma data bastante especial, principalmente para a família. Então assim, olha, agora a gente já sabe que a gente vai ficar mais tempo nesse sistema, pelo menos até o dia 31 de maio. Então a gente tem que tomar, saber exatamente que é através da internet e desse sistema que vocês vão aprender durante um tempo. Então eu gostaria que vocês levassem bastante a sério, fizessem as atividades, tá? A gente está se esforçando bastante, é uma novidade para nós também, mas nós estamos tentando fazer com que fique cada vez melhor o nosso acesso e a matéria chegar até vocês. Então vamos lá. Na aula passada, eu pedi para vocês fazerem uma rosa dos ventos com material diferente e falamos um pouco sobre a orientação, os meios de orientação. Então existem vários tipos de maneiras da gente se orientar no planeta. Tem os meios naturais, como o Sol, a Lua, as estrelas. Tem o meio mecânico, que é a bússola principalmente, e o GPS. Mas todos eles, tanto os naturais quanto os mecânicos, eles precisam de pontos de orientação, que são chamados os pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, que é o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. Então, pegando esses pontos da aula passada, nós vamos começar a nossa aula a partir de agora. E o assunto continua sendo orientação, mas agora a gente vai falar sobre as coordenadas geográficas. Então vamos lá. Coordenadas. O que será que é coordenada? Se eu tivesse na sala, eu teria feito essa brincadeira com vocês. Então eu coloquei aqui também. Aqui tem a foto minha, quando eu era jovem. Professora, coordenada é aquilo que não tem cor? Claro que é uma brincadeira, mas o que é coordenada? Coordenada é um conjunto de linhas que a gente já viu em mapas, em globo terrestre principalmente, e ela vai ter a utilidade, por exemplo aqui, qual a utilidade prática das coordenadas geográficas? Para que serve? Exemplo 1. Um grupo de pessoas está num navio no meio do Oceano Atlântico, em direção à África, e de repente acontece alguma coisa com o navio e eles têm que pedir socorro. De que maneira eles vão dizer onde é que eles estão? Eles estão no meio da água, que não tem placa, não tem sinalização de nada, não tem um golfinho dizendo vire para a direita ou para a esquerda, ou dobre à esquerda na próxima onda. Então, para isso é que foi criado um sistema de coordenadas geográficas. Outro exemplo aqui. Na Guerra do Golfo, lá na Ásia, o que chamou a atenção foi a precisão como os pilotos de caça a jato destruíam pontes, pistas de pouso, centrais de energia, centrais de telecomunicações. Então, é uma coisa que foi usada para a guerra, mas é uma relacionada a coordenadas geográficas. Tanto no mar quanto no ar, essas coordenadas elas são muito importantes. A gente usa na terra também, mas elas foram criadas para ser usadas na água e no ar. No ar, por exemplo, um avião, ele não tem uma estrada para ele se direcionar e sair daqui de Jaguaruna, por exemplo, para lá em São Paulo. Não vai ter uma nuvem indicando para o piloto que ele está perto ou longe da cidade onde ele quer chegar. Não vai ter um passarinho indicando para ele virar à esquerda. Então, para isso é que foi criadas as coordenadas. Então, o que são coordenadas? Por que a gente tem que estudar? As coordenadas geográficas são de extrema importância para a compreensão dos movimentos de rotação, quando a Terra gira, de translação, dos horários diferentes na Terra, das estações do ano e da localização. Então, nós vamos aprender tudo isso a partir das coordenadas geográficas. Então, o que são coordenadas geográficas? É um conjunto de linhas imaginárias, significa que elas não existem de verdade, só nos mapas e nos globos, que formam um sistema de localização.
é como se fosse uma espécie de endereço de algum lugar específico da Terra. No total, são 540 linhas. Vão ser 180 linhas chamadas de paralelo, que daqui a pouco a gente já vai ver o que é, e 360 linhas que são os meridianos. Então, vamos lá, paralelos e meridianos. O que é isso? Os paralelos e os meridianos são linhas imaginárias, significa que elas só existem no mapa e no globo, que vão servir para indicar uma direção de onde é que a gente está. Então, aqui, ó, tem uma flechinha que indica uma linha em pé. Isso daqui é um meridiano. E aqui tem uma flechinha que indica uma linha deitada. Isso é um paralelo. A mesma coisa aqui, ó, uma linha deitada que vai cruzar o globo é um paralelo. Uma linha em pé que vai cruzar o globo é um meridiano. Então, os paralelos. O que são os paralelos? São linhas circulares ou horizontais, linhas deitadas que cruzam a Terra. Então, essas linhas que estão em preto aqui ao redor do globo, nós vamos chamar elas de paralelos. Então, como é que funciona? Existem várias linhas, são exatamente 180 linhas, mas existe uma que é a principal, que é a do meio. Que o nome dessa linha se chama linha do Equador. É o principal paralelo, é ela que é responsável em dividir o nosso planeta ao meio. Quando a gente divide a Terra ao meio, nós estamos dividindo ela em hemisfério, é cada metade do nosso planeta. Então, a linha do Equador, tá aqui ó, em vermelho, ela vai dividir o nosso planeta exatamente na metade. A metade de cima e a metade de baixo. Como fica muito feio falar isso, eu não vou falar metade de cima, eu vou falar hemisfério, que é metade, e norte, que é de cima. E vou falar hemisfério, que é embaixo, é metade, e sul, que é embaixo. Então, a linha do Equador é responsável em dividir o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Os paralelos ainda são essas linhas brancas e pretas que tem aqui na imagem. São linhas horizontais. Linha horizontal é linha deitada que cruza o nosso planeta. No total, nós temos 180 linhas. A partir da linha do Equador, que é a principal, em cima dele ou no norte, nós vamos ter 90 linhas que vão aparecer só no mapa ou no globo. E vamos ter 90 linhas aqui para baixo ou no sul. Das 180, 5 recebem nome especial, só 5. Quais são? A linha do Equador, que é a principal de todas, é a maioral entre os paralelos. Depois nós vamos ter um trópico de Câncer, um trópico de Capricórnio, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Essas são as 5 linhas que dividem o nosso planeta, que ajudam na localização e que recebem nome especial. Para vocês não esquecerem, lembrarem disso, a linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Agora, os meridianos. O que são os meridianos? São as linhas verticais ou as linhas em pé que cruzam o nosso planeta desde o Polo Norte até o Polo Sul. No total, o meridiano, os meridianos são essas linhas que dividem a Terra e ela também vai dividir o nosso planeta no meio, só que agora é uma divisão em pé ou vertical. Do lado oeste, nós vamos ter o hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. Do lado leste, nós vamos ter o hemisfério oriental ou hemisfério leste. Os meridianos são linhas verticais, então são essas linhas aqui que vão do Polo Norte ao Polo Sul, que cruzam o nosso planeta.
No total, a gente vai ter 360 linhas, sendo 180 para leste e 180 para oeste. E dessas 360 linhas, só uma recebe nome especial, que é essa linha vermelha aqui, que é o meridiano de Greenwich. Para não esquecer, o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano do mundo, divide o nosso planeta em hemisfério oriental ou leste e hemisfério ocidental ou oeste. Juntando tudo, nós vamos ter essa imagem aqui, que são os hemisférios da Terra. No total, nós temos 4 hemisférios. Levando em conta a linha do Equador, nós vamos ter o hemisfério norte e o hemisfério sul. Hemisfério norte e hemisfério sul. Olhando o meridiano de Greenwich, ele vai dividir a Terra em oriental e ocidental. Então, esse vai ser o desenho do nosso planeta dividido por as duas linhas principais, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. O Brasil. Se eu colocar aqui, ó, o Brasil fica mais ou menos aqui, ó. Se eu tivesse na sala, era isso que eu ia perguntar para vocês. Em que hemisfério o Brasil se encontra dentro do planeta? Ele tá um pedaço aqui, então ele tá no hemisfério norte ocidental, então ele tá no hemisfério 2. Ele se encontra no hemisfério 4, que é o sul ocidental. Então, o Brasil, ele tá em 3 hemisférios ao mesmo tempo. Ele tá no hemisfério norte, ele tá no hemisfério sul e ele tá totalmente no hemisfério ocidental. Espero que tenha melhorado essa forma de explicar. A gente ainda tá testando, mas eu acho que ainda fica melhor dessa forma. A gente fica um pouco mais próximo e é a forma como a gente está acostumada a explicar, tá bom? Um beijo para todos, até a próxima aula.